O conflito é a base para qualquer boa história, então quanto mais conflitos uma história tiver, melhor. Inclusive dentro dos personagens, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá pessoal, Matheus Prado aqui para mais um vídeo desse canal. Hoje chegamos ao 6º vídeo da nossa Masterclass de criação de personagens. Chegamos longe, estamos indo para a reta final. Parabéns para você que chegou aqui até esse vídeo, depois de quase um mês aqui aprendendo muito sobre criação de personagens. Hoje a gente chega num dos temas que eu mais gosto, que é sobre conflito. Uma história sem conflito, ela simplesmente não progride, ela não vai para frente. Você precisa do conflito para fazer com que a história ande. A mesma coisa vale para o personagem. O teu personagem ele tem que ter conflitos externos e internos, porque é isso que vai fazer com que a história ande. Sem conflito, uma história simplesmente não existe, ela é péssima. Personagem sem conflito é a mesma coisa. Mas antes da gente entrar de vez nesse tema, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar um comentário dizendo o que você está achando e também dar um gostei caso você tenha gostado desse conteúdo. Isso ajuda muito na hora de produzir conteúdos novos que sejam relevantes para você, com base nos vídeos que as pessoas mais gostam e nos comentários também. Então, se você puder, por favor, já se inscreva aí no canal. Assim como eu estou fazendo essa Masterclass agora, eu pretendo fazer outras no futuro sobre outros temas também, com base no que vocês pedirem aqui também. Para ficar simples de entender, basicamente o conflito é uma luta entre duas forças opostas. Na maior parte das histórias, ele é alguma coisa que está no caminho do personagem, impedindo ele de chegar no objetivo que ele quer. Pode ser tanto uma coisa física, quanto alguma coisa espiritual, psicológica, mística, uma força da natureza, qualquer coisa que atrapalhe o personagem de alcançar o objetivo dele, seja o protagonista, o antagonista, o coadjuvante, qualquer personagem dentro da história. Por isso que existem níveis de conflitos também. Existe o conflito principal, que é o que precisa ser resolvido na história, por exemplo, o Senhor dos Anéis. O objetivo é destruir o Anel, então o conflito principal são todas aquelas forças que estão impedindo a Sociedade do Anel de destruir esse anel. Esse é o conflito principal da história, mas existem vários outros conflitos ali dentro da trama toda. O do Frodo de se descobrir, o do Bilbo de viver aventuras, o do Aragorn de provar que ele é tão digno quanto o pai dele foi, o da Arwen de mostrar que ela prefere viver com os humanos do que viver com os próprios elfos também, o do Elrond de proteger a filha dele das coisas que estão acontecendo, o do Gollum e o do Sméagol, né, de recuperar o anel de volta, o do Sam de provar pro Frodo que ele é um bom amigo, que ele vai até as últimas consequências para poder proteger o Frodo em todas as situações, o da Elwen que também quer provar que ela não é só mais uma mulher, uma dama, que ela também pode ser uma guerreira e uma senhora do reino de Rohan. Então são vários conflitos dentro de uma mesma obra, mas existe um conflito central. E dentro de cada personagem pode haver um conflito também, ou vários, né, principalmente. Na maioria das histórias, nas melhores histórias, a gente encontra vários conflitos internos dentro de cada personagem. Geralmente os conflitos são o tempero que o personagem precisa para poder demonstrar mais humanidade. Lembra que eu já falei num dos vídeos aqui, vou deixar aqui no card, sobre personagens esféricos e personagens planos. Um personagem esférico, geralmente, além de falhas, além de contradições, ele também vai ter conflitos que podem atrapalhar ele de chegar no objetivo que ele está buscando, mas que quando ele supera, esses conflitos transformam ele numa pessoa maior, numa pessoa mais forte, mais produtiva, independente do que ele esteja buscando ali dentro da história. Como eu disse, existem conflitos internos e conflitos externos, né? Esses internos são os que acontecem dentro do personagem, os externos são o que acontece no mundo, dentro da história em si. Eles são intimamente ligados, é óbvio, mas hoje eu vou me focar nos conflitos internos, nesses que acontecem dentro da cabeça do personagem ou no mundo dele. Essa Masterclass é sobre criação de personagens, né? Então nada melhor do que focar nisso. Mas eu já digo pra você, conflito é a base de toda história. Eu disse no começo da Masterclass que personagens são o segundo item mais importante de uma história, né? Pois então, o conflito é o primeiro, é o item principal dentro de uma história. É o conflito que vai definir, que vai fazer as pessoas continuarem acompanhando aquela história. Então, se você tiver bons conflitos nos teus personagens, isso também que vai fazer a diferença na hora das pessoas gostarem ou não desse teu personagem. Então eu pretendo fazer uma série de vídeos aí só sobre conflito também, mas para mim saber se você realmente quer uma série só sobre conflito, comenta aqui embaixo, diz aí que você quer essa série, que vai ser bom para você, e se tiver bastante comentário, se tiver bastante gente interessada, eu com certeza vou produzir. Comenta aqui embaixo então. Então vamos lá, o conflito interno ele acontece dentro da cabeça do personagem. Um exemplo bom que a gente pode destacar aqui é no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Você tem ali, principalmente
principalmente naquela cena do embate entre o Batman e o Coringa, quando eles se encontram na delegacia. Esse é um momento em que um dos conflitos do Batman, e ele tem vários, mas um dos conflitos internos dele fica bem evidente. Ele sente medo de se transformar no Coringa. Ele sabe que os dois são faces de uma mesma moeda e o medo mais profundo dele é dele acabar enlouquecendo, porque o que ele faz, por mais que seja bom, vamos dizer assim, ele sabe que é ilegal, ele sabe que ele tá fazendo justiça com as próprias mãos, então ele sabe que é uma linha muito tênue, que se ele cruzar ele pode se transformar no Coringa, que é algo semelhante ao que acontece com o comissário, esse é o nome, meu Deus, que vira duas caras lá, o Harvey, com o comissário Harvey. Ele acaba se transformando no que ele mais odiava ali, né, que é os vilões que ele passou o filme inteiro tentando combater, no final ele meio que acaba se transformando naquilo. Isso se torna claro naquela frase famosa que foi dita no filme, agora eu não lembro se quem fala é o Gordon ou é o próprio Harvey, que ele fala sobre morrer como um herói antes de se transformar num vilão. Então é esse o embate que acontece, um dos vários embates que acontecem na própria cabeça do Bruce Wayne ali. Ele tá querendo vencer esse conflito de ser um vilão, de acabar se transformando num vilão como o Coringa. E o Coringa tenta fazer a cabeça dele falar sobre isso, e isso acaba afetando ele mesmo. Nossa, eu tô sentindo, o sol desceu, tá ficando muito escuro, peraí. Então, quando você pensa nisso, fica bem evidente que os conflitos estão muito ligados a um outro item que eu já falei aqui num dos vídeos, que é as falhas dos personagens. Isso fica bem óbvio. Geralmente, um conflito não vai ser uma coisa boa. Conflito é uma coisa ruim, algo que está atrapalhando o personagem de atingir o objetivo dele. Então, são as falhas que ele tem dentro da cabeça dele. Quanto mais falhas o personagem tiver, mais conflitos elas vão acabar gerando. Então, assim, falhas e conflitos são coisas diferentes. Uma falha não necessariamente gera um conflito. Ela pode gerar uma situação interessante, mas não necessariamente um conflito. Pode gerar situações engraçadas também, ou situações constrangedoras, mas o conflito, ele geralmente é uma consequência de algumas dessas falhas que o personagem tem. Existem 4 itens que você pode analisar, pensar bem enquanto você estiver desenvolvendo seus conflitos, e eles vão te ajudar a ter uma base melhor para criar esses conflitos, para desenvolver eles. Eu vou falar os 4 itens e você vai tentando analisar eles com calma e entender como que eles influenciam no seu personagem. É um bom exercício para desenvolver conflitos melhores ou melhorar os conflitos que você já desenvolveu dentro dos seus personagens. Então vamos lá para os itens. O primeiro é os valores. Como esses conflitos do seu personagem se chocam com os valores desse personagem. Os valores mais íntimos que ele tem ali, aqueles valores morais que ele tem. Como esses conflitos que você desenvolveu se chocam com esses valores. A segunda são os desejos. Por que que o personagem enfrenta esses conflitos? Por que que eles são conflitos? Por que que ele não simplesmente aceita? Como no caso do Batman, por que que ele não simplesmente aceita ser o Coringa, se transformar numa cópia do Coringa, na mesma coisa que o Coringa já é? Por quê? Analisar isso é uma forma de entender melhor esses conflitos. Em terceiro lugar, o medo. O que que de pior pode acontecer se o personagem sucumbir a esses conflitos? Se ele não conseguir vencer, se esses conflitos se sobressaírem sobre a personalidade dele? O que que de pior pode acontecer? Por que que ele teme esses conflitos? E em quarto lugar, o desenvolvimento. Como que esse conflito desenvolve o personagem? Como que ele vai transformar o personagem ao longo da história? Como que o personagem mudou por causa desse conflito em específico ao longo de toda a história? Analisar esses itens com calma, olhando como que eles afetam o teu personagem, te ajuda a criar personagens muito mais críveis, fazendo com que eles praticamente ajam sozinhos ao longo da história. Você vai saber como um personagem se comporta em determinada situação com base nessas informações que você vai ter desenvolvido, principalmente quando elas estiverem ligadas mesmo de verdade aos conflitos que você criou, né? Então, analisa com calma, pensa em cada uma dessas opções aí, que isso vai te ajudar muito, muito mesmo a desenvolver os seus conflitos. Existe uma frase que diz que a melhor forma de criar bons personagens é levar eles até o inferno e deixar eles sofrerem. É meio mórbido, mas é verdade mesmo. Você pode e deve começar isso fazendo de dentro para fora. Primeiro leve ele ao inferno psicologicamente falando e depois jogue ele fisicamente no inferno mesmo, que isso vai criar as melhores situações, e quando ele vencer ou não essas situações, o clímax vai ser sempre maior.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Chegamos ao 6º vídeo da nossa Masterclass, estamos indo para a última semana, eu tenho certeza que você está gostando, mas por via das dúvidas, comente aqui embaixo, me diz aí o que você está achando, o que você aprendeu, o que você gostou desse conteúdo, e me diz aí também, comenta, igual eu já falei, comenta que outros conteúdos você quer ver aqui no canal, nesse ano novo que está começando aí, 2021, tem muita coisa na minha cabeça, muita coisa legal para ser produzida, que eu tenho certeza que você vai gostar, mas eu quero sua sugestão aí. E também não se esqueça, se inscreva aí no canal, a gente está crescendo um pouquinho de cada vez, nós estamos crescendo, então já se inscreve aí, comenta e deixa o teu like também, que vai ser bem legal. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo sobre escrita criativa aqui nesse canal. Até mais!